Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, meu irmão. Mais um Shabbat Shalom na presença do Eterno. O Eterno falou para Moshe, Zahor el Tion hal Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E nós estamos aqui cumprindo este mandamento, até quando o Eterno nos permitir. Nós faremos isso, assim como o Tzadik, Yaakov, a quem chamam de Tiago, ele disse assim, Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, nós faremos, nós iremos. Eu quero agradecer, depois de muitos vídeos que eu tenho colocado aí, eu quero agradecer as pessoas que se inscrevem, não são muitos, e eu fico contente com isso, porque Yeshua disse assim, a porta é estreita, e quando você vê multidões, aquela não é a porta, pode ter certeza que a porta não é aquela. Então, quando a gente encontra assim, um grupozinho bem resumido, restrito, sabemos que aquela porta é a porta estreita, porque ele disse que nem todos ou poucos a encontrarão. E a gente só encontra a porta examinando as Escrituras. Foi isso que ele disse, examinar as Escrituras. Quando ele disse examinar as Escrituras, ele estava falando do quê? Do novo ou do velho? Estava falando do velho, porque o novo ainda não estava escrito. Então, a Torá, ela permanece como a palavra do Eterno, firme, verdadeira e fiel, única. Ela não passa. Yeshua disse assim, pode passar o céu e a terra, mas a Torá não há de passar. A palavra do meu Pai não vai passar. Então nós estamos aqui, quero agradecer, a você que se inscreveu, a você que comenta, a você que compartilha, porque o que eu estou fazendo aqui é compartilhando, eu não estou ensinando nada, eu só estou compartilhando um conhecimento, eu quero deixar isso registrado. Você também pode fazer o mesmo, meu amigo, você pode também fazer o mesmo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixar registrado, quero deixar registrado a Torá, através da minha voz, aquilo que me passaram, eu estou repassando. E foi isso que Yeshua disse quando partiu o pão, quando partiu o conhecimento. Reparta-o entre si, faça como eu estou fazendo, reparta-o. Esse negócio de ser é fraude, é invencionismo do cristianismo, esse negócio de ser. Então vamos para Parashá. A Parashá de hoje é a Parashá Nassau, Nassau. E o texto no qual nós vamos ler fica em Bamidbar, onde a gente terminou a última, a gente acabou no 4:20, então vamos a partir do 21, Bamidbar, ou seja, no deserto, mais conhecido como Números, Bamidbar 4:21, e nós vamos até o 7:89. Nossa, o capítulo 7 tem 89 versículos, pode até ter mais, não sei. Então, só o capítulo 7 é um pouquinho longo, vamos para achar bem extensa. E vamos correr agora para destrinchar o que o Eterno quis nos ensinar com essa Parashá, neste sábado. Uma coisa eu posso lhe adiantar, nesta Parashá nós vamos comentar sobre a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Vamos explicar o porquê, por quem, o porém do Eterno ter mandado Moshe ensinar essa Birkat, essa bênção para os seus filhos. Então, Bamidbar 4:21, Números 4:21, vamos lá. Falou mais Hashem a Moshe, dizendo, Hashem Adonai, é o Eterno, fazei também a soma dos filhos de Gerson,
segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 contarás a todo aquele que entrar e se ocupar do serviço, para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos Gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta e a coberta de peles de texugo, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação. Gente, veja aqui que ele fala de trabalho e cargo no tabernáculo. Só que o tabernáculo, o Mishkan, não existe mais. Então esse trabalho não é feito mais. Aqui o Eterno diz que era o local onde ia carregar o nome dele. Ele não ia habitar lá. O nome dele ia habitar lá. É como se a presença dele estivesse, é como se ele habitasse. Mas ele não habitava. Era o nome dele que era manifestado ali, no Mishkan, no tabernáculo. Então Davi disse, vamos à casa do meu pai. Ele estava falando do Mishkan. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do meu pai. O texto está meio corrompido aí na sua Bíblia. Fala Senhor, Davi está falando do Mishkan, do tabernáculo que foi construído. Na época de Davi não existia nem o Beit Hamikdash, o templo. Só Salomão construiu depois. Era o tabernáculo, o Mishkan. Mas o cristianismo hoje diz que os templos de pedra que tem por aí é a casa de Zeus. Só se for a casa de Zeus, a casa de Deus, a casa de Zeus. Porque não é a casa do Eterno. Não é a casa do Eterno. Então, se não é a casa do Eterno, ali também não tem cargo nenhum instituído ou instituído pelo Eterno. Presbítero, pastor, diácono, tesoureiro, sei que lá das quantas, madrinha não sei das quantas, funcionária, dirigente de ciclo de oração, de reunião, não. Tem nada a ver com o Eterno aquilo ali não. Aquilo ali é ocupação humana. Ponha na sua cabeça, é ocupação humana, porque ali não é a casa do Eterno. O trabalho do Eterno, que foi nos posto, o nosso trabalho que o Eterno nos colocou nas nossas mãos para nós fazermos, é a tzedakah, é a caridade, é o partir o conhecimento e partir tanto o conhecimento como o alimento, que é o pão. O pão o conhecimento e o pão o alimento. E nos ajudarmos uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, sentindo compaixão uns dos outros, tendo comunhão com os outros, exercendo o amor que Yeshua exerceu. Deu para entender, Então, esquece. Aquilo ali não tem cargo nenhum. Nada ali é do Eterno. É tudo ocupação humana. Como Salomão disse. Ele disse que era... que vem a palavra espírito, aflição de espírito. Não é aflição de espírito. Aflição de mover. O cara, como a palavra espírito não existe, é ruá, aflição da vida. Aflição de vida. Levarão, pois, verso 25, levarão, pois, as cortinas do Mishkan e da tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Aaron e de seus filhos. E lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas,
na tenda da congregação, na sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Aaron, o Correio. Quanto aos filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Estas, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. Contareis os objetos que ficarão ao seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Aaron, o Corém. Moshe, pois, e Aaron e os príncipes da congregação contarão os filhos de Coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moshe e Aaron contaram conforme o mandado de Hashem pela mão de Moshe. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moshe e Aaron contaram conforme o mandado de Hashem. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram de 3.200. Estes são os contados da família dos filhos de Merari, os quais Moshe e Aaron contaram conforme ao mandado de Hashem pela mão de Moshe. Todos aqueles foram contados que contaram Moshe e Aaron e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que estava executando o ministério da administração e o ministério das cargas da tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado de Adonai, pela mão de Moshe, conforme contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Adonai ordenara a Moshe. Capítulo 5. E falou Adonai a Moshe, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo o que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis para fora do arraial, os lançarei para fora, para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como Adonai falara a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra Adonai, tal nefesh culpada é, e confessará seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhes acrescentará sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatado o que se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Adonai será do Corém, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao Corém será sua.
e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao corém será seu. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o joar de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o joar de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o corém, e juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima de eva de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o corém o fará chegar e o porá perante a face de Adonai. E o corém tomará água santa num vaso de barro, também tomará o corém do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Esse ritual ele é bastante interessante, tá? Porque ele é revelador. Depois eu vou explicar na explicação, depois que a gente lê o texto. Vamos continuar. 18. Então o corém apresentará a mulher perante a Adonai e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do corém. E o corém o fará jurar e dirá àquela mulher, se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Olha só. Mas, se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o corém fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o corém dirá à mulher, Adonai te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te, ó Adonai, consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. Gente, coxa aqui é simbólico. Mesma coisa está lá naquela passagem lá de Abraão, quando ele diz a Eliezer, põe a tua mão aqui debaixo da minha coxa. Tá? Eu não vou entrar no mérito do hebraico aqui, mas tudo indica que está falando do útero dela. Tá? Do teu útero e do teu ventre. Tá? Isso é como se fosse um reforço. No hebraico tem muito isso. Imagem e semelhança, né? Por aí vai. É um reforço, sempre para reforçar a ideia. A gente vê muito isso na Torá. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá, amém, amém. Não é assim seja, tá, gente? Amém quer dizer, Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Depois o corém escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga, amaldiçoante, dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargura. E o corém tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta perante Adonai, e a oferecerá sobre o altar. Também o corém tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado de beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado, e contra seu marido tiver transgredindo, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre,
e conceberá a filhos. Ou seja, se depois eu vou explicar, tá? Se ela estava contaminada, ela vai inchar e vai morrer. Mas se ela era pura, estava falando a verdade, né? ela tinha a chance de confessar, né? Antes de beber água. Então, se ela era pura, se ela era estéril, começava a dar filho. Se ela tinha alguma doença, ela era curada. Então, é muito interessante. 30. E quando sobre o homem... 29. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o ruar de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, bastava ele suspeitar, né? Apresente a mulher perante Adonai, e o Corém nela executará toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. E falou Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazir, um dedicado, né, para se separar a Adonai. E depois eu vou explicar como é que era feito esse voto de Nazir, tá? De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma bebida de uva, beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá, nenhum derivado de vinho, né? Nenhum derivado de uva. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou a Adonai. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para Adonai, não se aproximará de corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Elohim está sobre a sua cabeça. Ou seja, se o pai, a mãe, o irmão, um parente lá morrer, ele não pode enterrar. Todos os dias do seu nazireado, santo será a Adonai. E se alguém vier e morrer junto a ele por acaso, subitamente que contamine a sua cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao Corém à porta da tenda da congregação. E o Corém oferecerá uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separar os dias do seu nazireado ao Adonai, e para expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Aí tem que começar tudo de novo. E esta é a lei, se ele quisesse, né? E esta é a lei do Nazir, no dia em que se cumprem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta a Adonai, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. E 1 cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o Corém os trará perante o Adonai e o santificará, e a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também santificará o carneiro em sacrifícios pacíficos a Adonai, com o cesto dos pães asmos, e o Corém oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o Nazir, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça
do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o Cohen tomará a espádua cozida do carneiro e um pão asmo do cesto e um coscorão asmo e os porá nas mãos do Nazir, depois de haver raspado a cabeça do seu nazireado. E o Cohen os oferecerá em oferta de movimento perante a Adonai, isto é, santo para o Cohen juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada, e depois o Nazir poderá beber o vinho. Gente, preste atenção em todos esses rituais, porque depois que eu terminar, eu vou trazer uma passagem do Escritos Nazarim, né, que vai deixar todo cristão, né, atordoado. Tá? Esta é a lei do Nazir, que fizer voto da sua oferta a Hashem pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto que fizer. Assim fará conforme a lei do nazireado. E falou Hashem a Moshe, dizendo, fala a Aaron e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, olha a Birkat Kohanim, olha a bênção sacerdotal. Ó Adonai, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e venha misericórdia de ti. Ó Adonai, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando eu falo Adonai, tá, gente? É o tetragrama, tá? Aqui está o tetragrama. O Yud, Re, Vav, Re. Né? Isso aí, tá? 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Agora você já sabe onde está Birkat Kohanim? Pronto, está aqui. Números 4, 24, 25 e 26. 3 versículos. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Estamos com 27 minutos de texto. Vamos lá. Números 7. Bamidbar 7. E aconteceu no dia em que Moshe acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, e trouxeram a sua oferta perante Adonai, 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, um carro a cada um deles, um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Gente, você lembra que lá atrás os Nissim, os príncipes, eles não quiseram dar nada para a construção do Mishkan, e disseram assim, se faltar alguma coisa aí a gente dá. Aí não faltou nada. Aí eles não conseguiram dar nada porque não faltou nada. Né? Aí conseguiram dar as pedras para o efode, né, do Kohen. Aí cada um deu uma pedra. Aí agora eles resolveram, né, presentear a Adonai com esses presentes. Né? E Adonai resolveu aceitar. Disse que Moshe poderia aceitar. Eles ficaram tristes, né, por não ter dado nada. Então vamos lá. E trouxeram sua oferta perante Adonai, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. 12 príncipes, cada um deu um boi. Né? E falou, com todos eles deram a mesma coisa igual, que é para ninguém ficar com raiva de ninguém. Chegaram a um consenso, ou seja, chegaram a uma união. E falou Adonai a Moshe, dizendo, recebe-os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moshe recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas, 2 carros e 4 bois, deu aos levitas de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois,
deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Aarão, ou Corém. Mas os filhos de Querate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário e levavam aos ombros. Os utensílios não podiam levar em carros, né? Levavam nos ombros. E ofereceram os príncipes para a congregação do altar no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse Adonai a Moshe: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a congregação do altar. E o que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Nachshon, filho de Aminadab, pela tribo de Yehudá. Yehudá foi quem começou, não Reuven. Podia ser Reuven por ser o primogênito, né? Mas Adonai disse que era Yehudá. Então, o que é que aconteceu? Adonai pode ter levado em conta a posição onde eles se acampavam ao redor do Mishkan. A tribo de Yehudá sempre era a primeira, né, de ir na frente. Era quem ia na frente. Então, eu acho que foi essa ordem que Adonai preferiu para a oferta, né, do Mishkan. 13. E a sua oferta foi um prato de... Ele vai repetir toda a oferta, vai ser igual, ele vai repetir 12 vezes a mesma coisa. Então vamos lá, paciência. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para ofertas de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nachshon, filho de Aminadab. No segundo dia fez sua oferta Natanael, filho de Tsuar, príncipe de Issacar, e como sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Tsuá. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Reuven, Elisu, filho de Sedeu. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos dos santuários, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeites, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisu, filho de Sedeu. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Shimon, Shelumiel, filho de Tissurissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para holocaustos. Um bode para expiação do pecado,
E para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Shelumiel, filho de Zurissadai. No 6º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Chegamos no meio, né? Verso 47, como vai até 89, então nós temos aí a mesma contagem de letras, de palavras, né? Verso 48. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elishama, filho de Amiúde. Elishama, tem uma música, né? A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas com azeite, para a oferta dos alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elishama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Menaché. Só que é Menaché, né? Manassés. Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata no peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiexé, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos dos santuários, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiexé, filho de Amissadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Axé, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata no peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos dos santuários, ambos cheios de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado, e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã.
No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali, Airá, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas com azeite, para ofertas de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo os ciclos do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para a expiação do pecado. E todos os animais para sacrifícios pacíficos foram 24 novilhos, os carneiros 70, os bodes 70, os cordeiros de 1 ano 70. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moshe entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Gente, você pode ver que o 89 não tem nada a ver com o restante do texto, né? É como se fosse assim, uma coisa forçada, né? Vou colocar esse texto aqui que é para encaixar alguma coisa nos códigos da Bíblia, né? Lá na Gemátria. É isso que eu entendo, tá? Porque a conversa muda totalmente de sentido. Ele vai falar que quando Moshe entrava na tenda, né, o Eterno falava com Moshe diretamente, a voz vinha diretamente do propiciatório. Certo? Então terminou aí, né, o texto na Torá, e vamos às considerações dos sábios. Vamos ver o que é que eles têm para nos dizer aqui. Né? Os filhos de Gerson, né? Aí a gente já leu, não tem muito o que falar dos filhos de Gerson, né? Os homens da família de Merari são contados, outras tarefas para os levitas, né? Shinshel Yom, o cântico diário, né? Entoava-se um capítulo de Terrilim, né? Diferente a cada dia da semana. Ou seja, existiam os cânticos e esses cânticos passaram a ser capítulos em Terrilim, versículos em Terrilim. Foram incluídos, né, nos salmos. No primeiro dia da semana, domingo do Eterno, é a terra e tudo que nele existe, o mundo habitado e todos os que nele moram. Terrilim 24:1. Este versículo é apropriado para o primeiro dia, pois nos lembra do primeiro dia da criação. Hashem foi então claramente reconhecido como o único governante, uma vez que nenhum ser, nem mesmo os anjos, haviam sido criados. No segundo dia, segunda-feira, grande é o Eterno e muito louvado na cidade de nosso Hashem, monte de sua santidade. Terrilim 48:2. No segundo dia da criação, Hashem estabeleceu que o firmamento fosse dividido entre as águas superiores e as inferiores, denominando as tarefas superiores de sua residência, as esferas superiores de sua residência. Paralelamente, dominou um local com santidade especial no mundo inferior, onde ele iria residir, a cidade de nosso Hashem, né, de nosso Adonai, monte de sua santidade. No terceiro dia, terça-feira, Hashem encontra-se na Assembleia Divina, no meio dos juízes, ele julgará. Terrilim 82:1. Nesse dia, Hashem juntou as águas em oceanos, expondo assim os continentes que seriam habitados. Contudo, só seria permitido à humanidade viver lá se exercesse injustiça.
um dos pilares da sociedade humana. Se o homem pervertesse a justiça, Hashem ordenaria aos oceanos transbordarem e inundarem a terra seca, como mais tarde aconteceu, na geração do dilúvio. No quarto dia, quarta-feira, ó Hashem da vingança, eterno, ó Adonai da vingança, aparece. Tehillim 94:1. Neste dia foram criados os corpos celestes. No futuro, Hashem punirá todos os que os idolatraram. No quinto dia, quinta-feira, cante em voz alta para o Hashem, a nossa força, proclamem com um grito júbilo, ó Adonai de Jacob. Tehillim 81:2. Nesse dia, o Todo-Poderoso criou as milhões de espécies de pássaros e peixes. Quem quer que os veja, proclama louvores a Hashem com júbilo. No sexto dia, sexta-feira, o Eterno reina. Ele será revestido de majestade. O Eterno terá vestido poder e se cingido. Tehillim 93:1. Este versículo é apropriado para o sexto dia, no qual a gloriosa criação inteira foi completada. E a majestade de Hashem sobre o universo tornou-se aparente. No Shabat, Mismoshim Leion HaShabbat, um salmo, um cântico para o dia de Shabat, Tehillim 92:1. Este versículo não se refere apenas ao Shabat semanal, mas também à era pós-redenção, o grande Shabat da história. O Shabat de semana nos foi dado para servir de modelo para a era futura, a qual será total e eternamente boa. Da mesma forma como trabalhamos toda a semana a fim de honrarmos o Shabat com artigos deleitáveis, assim preparamos-nos neste mundo para o mundo futuro, o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde desfrutaremos dos frutos de nosso amor. Ou seja, não se esqueça que Shaul Hachalia, apóstolo Paulo, assim como conhecido, disse que as coisas lá do Mishkan, do Velho Testamento, são sombra das coisas futuras. Com a destruição do Beit HaMikdash, a beleza da música cessou. As músicas e melodias atuais não captam a santidade e a harmonia da perfeição inerentes às melodias entoadas no Beit HaMikdash. Após a destruição do primeiro templo, o imperador Nebuchadnezzar levou um grupo de Leviim cativos à Babilônia. Nabucodonosor, gente? O nome dele é esse, que foi paganizado o nome dele. Observando-os chorarem e se lamentarem, exclamou: por que estão tristes? Ou seja, aqui entra lá o outro salmo lá, o 137, que eu vou citar já. Nabucodonosor, pergunta: por que estão tristes? Venham e alegrem-se antes de cear minha refeição. Toquem seus violinos para mim e meus deuses, meus Elohás, exatamente como costumavam fazer para o seu Dus, para o seu Adonai, seu Hashem, para o seu Elohim. Olhando uns para os outros, os Leviim sussurraram: nunca! Nós que tocamos no templo para o Todo-Poderoso, devemos agora tocar para este anão? Nebuchadnezzar era de baixa estatura, e seus ídolos. Em vez disso, se tivéssemos nos empenhado em cantar ante o Todo-Poderoso, nunca teríamos sido exilados. Mas o exílio foi por causa do Shabat. Todavia, realmente foi o que ele falou aqui. No Shabat se cantava e não cumprir o Shabat foi para o exílio. Todavia, como poderíamos desobedecer efetivamente a ordem do captor? Num instante, engendraram um plano. Cada Levi, sem hesitar, decepou um dedo, o polegar da mão direita, erguendo os tocos dos quais jorrava sangue, para que Nebuchadnezzar visse, lamentaram: Nashi et Shi Hashem. Como podemos cantar a canção de Hashem, que é Tehillim 137:4.
Não vê que nossas mãos estão mutiladas e não podemos mais tocar nossos instrumentos? Enfurecido, Nebuchadnezzar massacrou milhares de cativos, não obstante os Levim estavam contentes em não terem concordado em tocarem música perante ídolos. Aquele grupo de Levim eventualmente retornou do exílio babilônio e testemunharam a reconstrução do segundo templo. Não, né? Eles testemunharam a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Hashem prometeu ao povo hebreu, através de juramento, os Levim feriram sua mão direita por amor a mim, portanto eu juro por minha mão direita que finalmente derrotarei seus inimigos e restaurarei Jerusalém, como foi, né? Aí vem os méritos das mulheres hebreias, né? que foram fiéis, né? Aí vem a Sotá, a esposa infiel, né? Que é aquele ritual, o Sotá, que a gente acabou de ler, né? Essa passagem da Paraxá trata de a mulher, como resultado do seu comportamento, deu margem para seu marido suspeitar que ela cometesse adultério, mas não há provas da sua culpa ou inocência. A Torá nos dá um processo milagroso que provará que ela pecou e causará sua morte juntamente com a do homem que pecou com ela. Ou então mostrará sem sombra de dúvida que ela sempre foi fiel, restaurando assim a confiança e o amor no casamento. Aí ele vai dar uma definição aqui do judaísmo, né? Que no judaísmo enfatiza a definição de um matrimônio não é um meio conveniente para satisfazer desejos físicos, mas sim um relacionamento santificado que exige fidelidade e pureza. Esse é o único julgamento na Torá, que dependia de uma intervenção sobrenatural. Era um milagre que ocorria, né? Enquanto o povo hebreu se manteve num nível, né, elevado e merecedor, esse processo foi abolido na época do segundo templo, quando o povo já não, né, tinha decaído. Quando o povo estava, né, assim, em comunhão com o Eterno, lá na época do deserto, aí se fazia esse ritual. Aí depois que o povo caiu, né, no segundo templo, que a bagaceira, a imoralidade, né, a barganha tomou conta lá de dentro do templo, tanto que Yeshua denuncia, né, as barganhas feitas lá dentro do templo, do Beit HaMikdash, o segundo, né, aí eles vão fazer isso aqui não, vamos deixar. Aí por conta disso, eles levam uma mulher para Yeshua julgá-la. Né? Essa mulher foi pega em adultério, tentando né, testar Yeshua. Yeshua, que era a Torá, o verbo encarnado, a Torá em pessoa, né, não podia cair numa pegadinha dessa. Né? Ele simplesmente citou a Torá. Bom, já que vocês, né, estão acusando ela de pecado, que um de vocês aí que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E aí, do mais velho ao mais novo, foram saindo. Então, Hashem ensinou essas coisas a Moshe e imagino que, acho que poucas vezes, né, não sei, esse ritual foi praticado. O Kohen prepara a mistura da água, né, como a gente leu lá. O cabelo da mulher é descoberto, que é a sotá, né, ela é chamada de sotá. E aí se faz o ritual, né, que ela e seu marido viverão para ver seus filhos, né, se ela for isenta do pecado, e netos, como o versículo continua. Urebani levanecha, merecerás ver os filhos de seus filhos, né? Tehillim 128:6. Destino da mulher infiel. Quando o Kohen terminava de advertir a mulher sobre a sua punição, ela anota num rolo de pergaminho as palavras da Torá que disse a ela: apaga as escritas com a água, né? A água lá misturada com o pó do templo. Finalmente, dá-lhe a água de beber, se ela for culpada, seu corpo incha.
a face empalidece e seus membros se enfraquecem. Ao mesmo tempo, o homem com quem ela pecou também é punido, mesmo se não bebeu daquela água. A mulher é tirada do Beit Hamikdash para então morrer. Por outro lado, se ela não cometeu pecado algum, a água lhe causa nenhum mal, a água não lhe causa nenhum mal. Hashem recompensa pela humilhação que ela passou. Para essa mulher, as águas agem como um reconfortante remédio. Seus órgãos se fortalecem, seu rosto se torna radiante. Se sofria de algum mal, estava agora curada. Se era estéril, agora concebia os filhos. Se tivesse apenas filhos, Hashem agora lhe concederia filhos homens. Se tivesse no passado complicações no parto, agora daria luz com facilidade. Mas ainda a Torá lhe prometia um filho especial, um tzadik. A promessa das pessoas que testemunharam Sotá. A lei do Nazi, a lei do Nazi, nós vamos abordar aqui porque ela é muito importante. Hashem ordenou a Moshe, um homem hebreu pode prometer tornar-se um Nazi, ou uma mulher judia ou hebreia, uma Nazirá, aquela que desejar tornar-se um Nazi deve observar 3 leis. Um Nazi não pode beber vinho, também não pode beber vinagre de vinho, suco de uvas, ou comer qualquer parte de uma uva, ou subproduto como passas. Se um Nazi for visto perto de um vinhedo, as outras pessoas devem adverti-lo. Não caminhe perto do vinhedo, caminhe ao redor dele. Isso ajudará a impedir que coma uma uva por engano. Um Nazi não pode, um Nazi não pode ter seus cabelos cortados. Hashem disse, como o Nazi prometeu abster-se de vinho para se afastar do pecado, deixe que ele também não corte os cabelos, porque um Nazi é proibido de cortar cabelo. Por quê? Um corte de cabelo faz com que a pessoa tenha boa aparência. O Nazi deixa seu cabelo crescer longo e à vontade, e não dá importância à sua aparência. Eu vou cortar meu cabelo, eu não fiz voto nenhum. Brincadeira. Ao invés disso, concentra-se em seu comportamento e pensamento. Nem sempre o corte de cabelo deixa a pessoa com boa aparência. Tem gente que com cabelão fica bem melhor. Um Nazi não pode tocar um corpo morto. Hashem disse àquele que cumpre as leis de Nazi, a meus olhos é tão grandioso e sagrado como um Kohen Gadol. Por isso, assim como o sumo sacerdote, ele não pode tornar-se impuro por tocar uma pessoa morta. Não pode nem ao menos enterrar seu pai ou sua mãe. Lembra que eu mandei você prestar atenção lá no texto, sobre esses rituais. Agora eu vou trazer o texto nos escritos de Nazarim, ou seja, no livro de Atos. Não vou dizer onde está, para você ir procurar e ler. Mas tem uma hora que Paulo, Shaul, Rachalia, o enviado, ele é pressionado pelos outros judeus, que ele, assim, como que ele tivesse deixado a fé, tivesse deixado de praticar a Torá, tivesse deixado de praticar os mandamentos, E aí, quem está perto dele, que eu não vou dizer quem é, mais uma pessoa que está perto dele, diz assim, olha, tá aí 2 homens que fizeram votos de Nazi, que junta a eles e raspa a tua cabeça. Ou seja, Paulo tinha deixado o cabelo crescer, o cabelo de Paulo era grande. Mas tem um pretenso grupo do cristianismo aí que diz que o homem não pode deixar o cabelo crescer. Mas Paulo, mesmo depois de ter aceitado Yeshua HaMashiach como Salvador, ele tinha feito um votozinho de Nazi, tinha deixado o cabelo crescer. Então, a pessoa que está do lado dele diz assim para ele, tá aí 2, prova que tu não deixaste a Torá de lado e que tu ainda cumpre os mandamentos do Eterno. Aí ele vai e se junta com esses homens e raspa a cabeça e fica tudo bem. Vai lá e procura em Atos que tu vai ver a história como é direitinho. Expliquei o que está lá. Se alguém desejasse ser um Nazi, a gente já sabe, E aí vem a Birkat Kohanim, a gente vai encerrar com isso aí, tá?
Birkat Kohanim, a bênção dada pelos Kohanim, pelos sacerdotes. Em Eretz Israel, ou numa sinagoga sefaradita, fora de Eretz Israel, podemos ouvir Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes, todos os dias na sinagoga. Você pode recitar ela a hora que você quiser. Para mim é assim. Agora, depois a gente vai entender, né, o significado e a proporção da Birkat Kohanim. Entretanto, numa sinagoga askenazita, fora de Eretz Israel, Birkat Kohanim é recitada apenas em Pessah, Shavuot e Sukkot, assim como em Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou seja, 5 vezes no ano. A bênção sacerdotal está reservada para esses dias de júbilo. Quando o Hazan termina a bênção de Modim, na prece de Musaf, ele proclama Kohanim. Todos os Kohanim presentes dirigem-se à frente da sinagoga. O Hazan é o primeiro que pronuncia cada palavra da bênção vagarosamente. Os Kohanim a repetem. Há 3 versículos em Birkat Kohanim. Yevarecha Hashem veishmerecha. Que Hashem te abençoe e te guarde. Quando eu recito, eu digo Adonai, né? Eu não digo Hashem, eu digo Adonai, que é a mesma coisa. Mas aqui está o nome do Eterno, Yud-He Vav-He. Yair Hashem panav alecha viruneka. Que a face de Hashem brilhe sobre ti e que ela faça que encontres graça aos seus olhos. Isa Hashem panav elecha veia sem lecha shalom. Que Hashem erga sua face para ti e te dê paz. Né? No Beit Hamikdash, os Kohanim pronunciavam o nome de Hashem em cada versículo do Birkat Kohanim, da maneira que é escrito por extenso, Yud-He Vav-He. Isso é proibido fora do Beit Hamikdash. Não tem mais Beit Hamikdash. Né? Então, ninguém fala o nome do Eterno. Nesta paraxá, Hashem disse a Moshe que ordene aos Kohanim tevarehu, assim abençoarão Bnei Israel. Assim significa que os Kohanim devem conceder a bênção da seguinte maneira: de pé, de mãos erguidas e em direção ao céu. Né? Hoje a gente tem o costume de se dirigir para Jerusalém, né? Para Jerusalém. As mãos para o céu, virado para Jerusalém. Né? Mas eu acho que o Eterno está em todo lugar hoje. Né? Eu acho que não precisa se dirigir para Jerusalém. Por que os Kohanim também estendem os dedos? Eles faziam isso assim. Quando os hebreus souberam que os Kohanim os abençoariam, protestaram. Mestre do universo, disseram, por que tu nos abençoa através de terceiros? Desejamos que tu nos abençoe diretamente. Hashem replicou, apesar de ter ordenado aos Kohanim que eu os abençoe, eu também estarei presente. Por isso, ao recitar as bênçãos, os Kohanim deixam espaço entre os dedos, como que para indicar o próprio Todo-Poderoso está presente atrás de nós. No Beit Hamikdash, a Shekhinah encontrava-se atrás dos ombros dos Kohanim, irradiava através das aberturas entre seus dedos. As pessoas estavam proibidas de olhar para a Shekhinah durante a recitação da bênção sacerdotal. O costume atual é de não olhar para os Kohanim durante a Birkat Kohanim. Os Kohanim também devem ficar de frente para a congregação, pronunciar a bênção em hebraico, no Beit Hamikdash pronunciar o nome de 4 letras de Hashem, como está escrito.
Antes de Birkat Kohanim, os Kohanim recitavam a bênção: bendito és tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com a santidade de Aarão e nos ordenou abençoar seu povo de Israel com amor, porque Aarão é mencionado nesta bênção. Os Kohanim, descendentes de Aarão, receberam a honra de conceder a bênção da paz pelo mérito de Aarão, que amava a paz e trazia onde quer que percebesse discórdia ou contenda. Porque a bênção sacerdotal inicia-se com a expressão ko, assim. Hashem introduziu Birkat Kohanim com a expressão incomum ko, ou ko, né? Assim, aludindo a nosso patriarca Abraham, a quem ele abençoou com Israel Zaiha. Assim será a tua semente. Bereshit 15, 5. Que bênção essas palavras contêm? Ele vai contar uma midrash. Um viajante se perdeu de sua rota, caminhava exausto através do deserto, quente e abrasador, por dias sem fim. Nenhuma estrada, nenhuma casa, nem via alma, nem alma viva, né? À vista, já havia bebido a última gota d'água de seu cantil, sua língua grudada ao palato de sede. De repente percebeu uma árvore à distância. Se uma árvore pode sobreviver no solo, pensou, deve haver uma fonte de água por perto. Para sua alegria, descobriu uma fonte de água fresca perto da árvore. Os galhos estavam carregados de frutas. O viajante bebeu da água cristalina, comeu dos frutos e mergulhou num profundo sono, sombra refrescante. Ao acordar, sentiu-se renovado e otimista, pois recuperara as suas forças. Árvore, árvore, como posso agradecer-lhe? Exclamou o agradecido. Gostaria de desejar-lhe que tenha belos frutos, belos galhos, porém, já os tem. Abençoá-la com deliciosos frutos. Seus frutos não podem ser mais suculentos. Ele estava procurando uma coisa para abençoar a árvore, né? Com sombra refrescante, já a tem. Com uma fonte de água, a nascente perto de você é pura e cristalina. Você é abençoada com todo tipo de perfeição. Portanto, posso dar-lhe somente uma bênção: que todos os seus rebentos nasçam e cresçam exatamente iguais a você. Entendeu? Repartir o pão. Birkat Kohanim, repartir o pão. Quando você reparte o conhecimento, o seu rebento, ou seja, o seu discípulo, tem que ser igual a você. Você não pode ser maior do que ele, não. Ele tem que ser igual a você. Ele nem pode ser maior, nem pode ser maior. E nem você pode ser menor do que ele, nem pode ser maior. É igual. A realeza do Eterno, todo mundo é igual. Não tem hierarquia, não, como no cristianismo, aí, no sistema religioso. Pagão. Uma explicação, tá. Similarmente, Hashem procurava uma bênção para conceder a Abraham. Abraham disse: que bênção posso te dar? Que você seja um tzadik perfeito? Você já o é. Você foi lançado na fornalha ardente para santificar meu nome. Abriu uma pousada para acomodar viajantes e trazê-los para sobre as asas da Shekhinah. E disseminou meu nome pelo mundo inteiro. O que sua esposa seja uma tzadek? Ela já é. Que os membros de sua casa sejam tzadikim? Eles já são. Tenho Hashem. Tzadik é sábio, tá, gente? Porque eu conversei com uma pessoa, né, há pouco tempo atrás aí. Ah, mas você fala muita coisa aí que a gente não entende. Geralmente eu traduzo logo depois que eu falo, tá? Eu percebi aqui que eu estava falando a palavra e não estava dizendo o significado. Então, tzadikim, sábios. Tzadik, sábio. Tzadek, sábia. Tzadeket, sábia. Apenas uma bênção para você. Abraham, qual? Assim será a sua semente. Que sua semente seja exatamente como você. Hashem introduziu Birkat Kohanim com as palavras ko, assim,
para indicar que a verdadeira bênção ao povo hebreu é que cada um de seus membros cresçam para se tornar como seus patriarcas. Quer ser como Abraão, com todas essas bênçãos, sábio, né, bem-sucedido. Estuda a Torá. A Torá é perfeita. Ela faz do tolo um sábio. Uma explicação sobre o primeiro versículo de Birkat Kohanim. Eis aqui uma maneira de explicar a bênção. Yevarechecha, que Hashem abençoe teus pertences, quando uma pessoa precisa de alimento e outras necessidades indispensáveis, é difícil para ela estudar a Torá com tranquilidade. Por isso, a bênção é que necessidades indispensáveis, a bênção é que tenhamos suficientes panassá, sustento. Esse versículo promete riqueza material e sustento. Quer dizer que você vai viver. Não, é feito Yaakov, vai ter o suficiente, o necessário, tá? Não vai ter o bastante, como Esav, não. Você vai ter o necessário, o suficiente, para estudar a Torá com tranquilidade. Quem estuda a Torá, Hashem abençoa com essa bênção, para que ele tenha tranquilidade de continuar estudando. Essa é a bênção da Birkat Kohanim. Né? E depois eu vou dizer, né, como é que funciona a Birkat Kohanim. Veishmerecha, que Hashem proteja teus pertences de serem roubados ou danificados, o que acontece com tuas possessões e, na verdade, determinados por Hashem. Tudo que acontece com seus bens é determinado por Hashem. Né? Então, se você tem bens, ele vai, né, proteger os seus bens, claro, com a palavra Veishmerecha. Um corajoso soldado prestou inestimável serviço ao seu país. Foi convocado a receber a condecoração das mãos do imperador. Este o presenteou com um baú contendo 100 moedas de ouro valiosíssimas. Muito contente por já ter feito fortuna, o soldado acomodou o baú sobre a sela de seu cavalo e partiu para casa. Enquanto cavalgava por uma trilha deserta na montanha, salteadores de repente o atacaram, subjugaram-no e tomaram seu baú. Dessa maneira, sua fortuna se foi tão rápido quanto viera. Um rei que dá dinheiro ou posses a alguém nunca pode assegurar-se completamente contra danos, roubo ou perda, doenças ou morte, cuja ocorrência impediria o presenteado de beneficiar-se do presente. Somente o rei dos reis pode dar tal garantia. Portanto, após prometer bênçãos materiais, Hashem garante que ele nos guardará de qualquer infortúnio que possa impedir nossa capacidade de usufruirmos dele. Entendeu? Além disso, a palavra Veishmerecha, te guarde, também se refere à proteção contra a Yetzer Hara, né, a má inclinação, ou seja, você se inclinar para o mal. Riqueza material gera novos tipos de desejos. Dinheiro gastos com luxo torna-se uma maldição ao invés de bênção. As palavras que ele te abençoe com riqueza são seguidas, portanto, de e te guarde do abuso ao despendê-lo com luxo. Em vez disso, que você utilize sabiamente o dinheiro para Torá e mitzvot, ou seja, para estudar a Torá e praticar os mandamentos. O primeiro versículo da bênção sacerdotal contém 3 palavras, correspondentes aos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob. Suplicamos a Hashem que se lembre de suas alianças com os patriarcas. Uma explicação sobre o segundo versículo da Birkat Kohanim. Yair, que a face de Hashem brilhe sobre ti, significa que Hashem ouça tua prece quando rezares a ele e te dê entendimento de estudar a Torá. Viruneka, que ele faça isso por ti, mesmo que não a o mereças. Qual o significado da palavra viruneka? A palavra rim, graça, graça não é rim, recé. Aqui vem da raiz rim, né? Rim. Também relativa a rinan, gratuito, né? É porque recé é benigno, né? Bondade,
denota uma ligação ao apego que não se origina da lógica ou da razão. Ok? Vamos ver. A palavra ren, graça, também relativa a rinan, né, gratuito, denota uma ligação e apego que não se origina da lógica ou da razão. Esse conceito é assim esclarecido nas palavras de nossos sábios. Há 3 exemplos comuns de apego inexplicável. Um marido que acha sua esposa graciosa, né? Quem tiver uma esposa pode ter certeza que é um presente do Eterno, se ela for graciosa mesmo. Uma pessoa que acha sua cidade natal especialmente encantadora, apesar dos outros poderem considerá-la um local desagradável para se viver, né? E um comprador que sente um apego especial por um objeto que adquiriu. Tem isso, né? Não se tem como explicar essas coisas. Em todos os 3 casos, a relação está além da compreensão lógica, baseia-se tão somente em um afeto especial, com o qual a pessoa se refere a outra e aos objetos. Similarmente, pedimos a Hashem que conceda sua bênção, mesmo se não a merecermos. Queremos ser abençoados como um presente de graça, né? Um presente imerecedor, por causa do amor de Hashem por Bene Israel. Este versículo contém 5 palavras que correspondem aos 5 livros da Torá. A Torá foi dada em mérito dos 3 patriarcas, cuja alusão é feita através das 3 palavras do primeiro versículo. Primeiro versículo, 3 palavras se referem aos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? O segundo versículo tem 5 palavras que se referem aos 5 primeiros livros, aos 5 livros da Torá, né? Que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, né? E aí você tem os nomes, né, paganizados, né, pela Igreja Católica, aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Uma explicação sobre o terceiro versículo da Birkat Kohanim. Issa, que Hashem te dê total atenção, estejas onde estiver, ele te guardará de todos os infortúnios. Essa é a bênção de Hashgashá. Hashgashá Peratit. Hashgashá Peratit. Divina providência. Hashem está atento e observa cada uma das atividades do seu povo. Veiasem lecha shalom. Hashem te dará paz. Não será atacado pelas más inclinações, por não judeus ou prejudicados de qualquer outros modos. Esse terceiro versículo é o ápice dos 2 anteriores. Desejamos a bênção material, Yevarechecha, e a bênção da Ruá, né, a bênção, né, do mover da vida, Yaê, apenas com o objetivo de adquirir a bênção final de a proximidade com Hashem, traduzidas em bondade e paz, em tranquilidade. Que Hashem erga seu semblante para ti, denota total interesse pessoal de Hashem com cada hebreu ou cada filho seu, o relacionamento mais próximo possível, o qual foi prometido ao povo hebreu. Agora, no exílio, Hashem oculta sua face, né? Todas as nossas bênçãos são constituídas com paz, né? Pois não é possível desfrutar de qualquer outra bênção, a não ser que a pessoa esteja em paz. Esse terceiro versículo contém 7 palavras, sugerindo os 7 céus, em alusão ao que os Kohanim desejavam ao povo hebreu, que reside nos 7 céus o abençoe, que recebeu o poder de abençoar os outros. Hashem disse
No início, apenas eu podia abençoar as pessoas. Abençoarei Adão e a Havá, multiplicarei sobre a terra. Abençoei Noé e seus filhos quando deixaram a arca e começaram a reconstruir o mundo. Abençoei Abraão e disse-lhe, como és um grande tzadik, transferirei a ti o poder de abençoar os outros. Aquele a quem abençoares, serás também abençoado. Mas, antes de Abraão morrer, quis abençoar seu filho Isaac, mas pensou, se eu abençoar Isaac, meu outro filho Ismael pedirá também uma bênção. Ismael não merece ser abençoado. Abraão era similar a um jardineiro em cujo jardim cresciam arbustos com deliciosos frutos, mas também entremeados com os galhos de plantas venenosas que cresciam perto deles. O jardineiro pensou, se eu regar os arbustos frutíferos, farei com que as plantas venenosas cresçam também. Por isso não molhou o arbusto frutífero. Da mesma forma, Abraão não ousou abençoar Isaac antes de morrer. Não desejava ter de abençoar Isaac. Ismael também. Após a morte de Abraão, o próprio Hashem abençoou Isaac. O poder de conceber bênção foi então transferido a Isaac. Isaac deu a bênção principal a Jacó e não a Esav. Jacó recebeu o poder de abençoar as pessoas. Abençoou a todos os seus 12 filhos antes de morrer. Hashem disse a Moshe, de agora em diante as bênçãos serão concedidas pelos Kohanim. Quando eles abençoarem Bnei Israel com os versículos mencionados, eu concretizarei suas bênçãos. Mais tarde, Yeshua HaMashiach mandou a gente abençoar uns aos outros. E o que é que a Birikat Kohanim, ela indaga? Gente, eu vou virar um pouquinho aqui que eu quero mostrar uma coisa, tá? O que a Birikat Kohanim ela representa? Quando você recita Birikat Kohanim, você não está recitando ela para você. Nunca é para você. Sempre é para a outra pessoa ou outras pessoas. Quando você diz Yevarichecha Adonai veish mirecha yair Adonai panavelecha vihuneka etza Adonai panavelecha veiatzelecha shalom, você está desejando isso às outras pessoas. Mas só que quando você deseja isso às outras pessoas, você recebe em dobro. E a shalom, como ele disse aí, que o último versículo, representa os 7 céus, ele representa também as 7 letras da palavra shalom. A palavra shalom tem 7 letras em hebraico. Que quer dizer shalom? Shalom não só é paz, mas ela quer dizer paz, segurança, prosperidade, bem-estar, saúde, alegria e felicidade. Então, quando você diz shalom para a pessoa, ela tem que responder, ou alguém diz para você shalom, aí você responde shalom, shalom, 2 vezes. Porque aquilo que desejaram para você, você deseja em dobro para aquela pessoa. Todas essas 7 bem-aventuranças que significa a palavra shalom, que é transmitida através da Birikat Kohanim. Paz, segurança, prosperidade, bem-estar, saúde, alegria e felicidade. Aqui a gente termina essa paraxá. A gente já está com 1h24, ela foi um pouquinho extensa, e desejo a você um feliz Shabat de paz, de segurança, de bem-estar, de alegria, de saúde, de prosperidade, e todas as 7 bem-aventuranças aí que
o Eterno nos promete, né, com a palavra Shalom e com a Bericat Kohanim. Eu gostei dessa paraxá, ela é muito interessante, é bem esclarecedora, né? Alguns pontos aí a gente traz, né, os escritos na Tzarim também, né, que, como a gente tem explicado, né, tanto Yeshua como os seus discípulos, eles não deixaram de praticar a Torá, eles não deixaram de praticar os mandamentos, né, das Sagradas Escrituras que estão na Torá. Eles não deixaram de estudar a Torá no Shabat, não deixaram de guardar o sábado, né? E isso foi mantido por vários anos, por centenas de anos, né? Por alguns séculos, mas veio o romanismo, né, junto com o catolicismo, né, e paganizou tudo, e adulterou, né, e criou o livro Bíblia, né, e adulterou tudo, né, para que a tradição oral, né, eles criaram esse livro aqui, né, para que a tradição escrita fosse, deixa eu mostrar uma mais bonitinha, né, essa aqui está muito feia, né, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, né, é muito boa a Bíblia de Jerusalém, tá? É uma das melhores, é uma edição católica, tá? Uma equipe de protestantes e católicos se uniram para fazer ela, né? Não se deixe levar muito pelos comentários, tá? Mas ela está bem próxima do original. É uma Bíblia boa, tá? Bíblia de Jerusalém. Que não tem nada de Jerusalém, né? Não tem nada. É só o nome dela. É da Edições Paulinas. Edições Paulos, agora, se eu não me engano. Então, matando os judeus, destruindo as cidades lá em Israel, eles tentaram acabar, né, com a tradição oral, né, que era feita, mas não conseguiram. Né? Conseguiram. O judeu não morre de jeito nenhum. Né? É o pavio que fumega. Né? A cana quebrada e o pavio que fumega. A cana quebrada está aqui, ó, continua. E o pavio que fumega é a tradição oral. Né? Somos nós. Nós que continuamos transmitindo. Né? Não sei até quando o YouTube vai deixar a gente dar esses, né, ensinamentos, né? Transmitir esses ensinamentos. Então, nós terminamos a paraxá aqui, vai dar 1h30, né, de paraxá. Né? Gostei dessa paraxá, muito boa, né? Porque ela é abençoada, assim podemos dizer. Né? E vamos recitar a Bericat Kohanim. Eles recitam assim, com os dedos assim, né? Eu acho que era um costume deles, eu imagino que não precisa, né, disso, né? Mas era só para a questão de mostrar para as outras tribos que elas também eram especiais. Né? Então vamos recitar a Bericat Kohanim e terminar a paraxá, né, para que possamos descansar no Shabat. Né? Você pode recitar comigo, né? E quando você recita a Bericat Kohanim, como eu já disse, você está abençoando o próximo, não a você, ao próximo. Mas quando você abençoa o próximo, você recebe em dobro, ok? Então, se você quer ser abençoado, abençoe, ok? Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha viatzelecha shalom. Shabbat Shalom a todos vocês. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Amém.